A sua advocacia está usando inteligência artificial do jeito errado. E eu vou te mostrar 9 erros que provavelmente estão custando muito caro para o seu escritório e você não está percebendo. Um ponto importante aqui antes de começar é claro que inteligência artificial se tornou imprescindível para o escritório de advocacia. Eu falo disso todo santo dia na consultoria. Todo dia eu falo sobre aplicações, funcionalidades, uma série de recursos de automação, de integração, utilizando inteligência artificial para a advocacia. Então, isso é um ponto sem volta. O problema é que para implantar qualquer tecnologia, mas principalmente a inteligência artificial, é necessário ter alguns pré-requisitos. Caso contrário, vai cair nesses erros que eu quero citar aqui. Então, eu vou falar aqui desses 9 erros e vai observando se algum deles está acontecendo no seu escritório. O primeiro erro é não validar processos. E aí lembra que sempre que eu falo de processos, eu estou me referindo ao processo lá da disciplina da administração, onde processo é uma sequência de tarefas e atividades para se chegar num objetivo. Então, todo escritório, em tese, tem processos ali acontecendo, porém, nem sempre eles estão organizados. E esse é o ponto. Por quê? Se eles não estiverem organizados, a inteligência artificial só vai acelerar a bagunça. Então, é muito importante fazer um mapeamento de processos, organizar os fluxogramas, organizar os POPs, validar tudo isso antes de implementar alguma IA. Se você não tem isso no seu escritório, procura aqui no meu canal, tenho vídeo sobre mapeamento de processos e desenho de fluxograma e POPs, ok? Bom, outro erro é não planejar as integrações. E quando eu falo de integrações, estou me referindo a softwares externos. É importante isso porque, primeiro que é necessário a gente usar diversos softwares no dia a dia, não existe um único software que vai fazer tudo. Então é importante planejar essas integrações porque nem todo software se conecta, nem todo software tem uma API ou uma documentação bem completa sobre a API, nem todo software é amigável com o MCP do cloud. Então é importante observar tudo isso para não gastar dinheiro com algum software que depois não vai conversar com os outros. Mas um erro, não treinar as pessoas. As inteligências artificiais e tantas outras tecnologias disruptivas que a gente lida atualmente, elas estão causando um certo medo nas pessoas. E é normal, o ser humano tem medo de tudo que é, né? Tem esse receio de tudo que é novo. Faz parte do nosso cérebro, funciona assim. Então, além do que na advocacia, né, tem esse mito de que a inteligência artificial vai substituir os advogados. Então, tem muita gente ainda com esse receio. Então, é importante treinar as pessoas, seja por um dos motivos ou pelo outro, é importante treinar as pessoas para quê? Para que elas entendam as ferramentas e saibam utilizar aquilo no dia a dia como foi planejado para automatizar as tarefas do escritório. Mas um erro, ter uma certa obsessão pelo modelo, pela tecnologia mais bacaninha do momento, aquela que está no hype. Por que isso é perigoso? Acabei de falar que a gente precisa ter uma série de softwares e precisa planejar, e precisa montar, organizar essa implementação. Só que, se toda hora você fica mudando de ferramenta, você nunca vai ter um setup organizado e funcionando. Ai, mas eu preciso ter o modelo mais rápido. Não precisa ter o modelo mais rápido. Você não precisa ter o top de linha do último momento. Você precisa ter as coisas funcionando. Com o tempo, você pode ir mudando o motor de algumas funcionalidades específicas. Mas o mais importante é ter as coisas funcionando, não ter o mais top de linha. Até porque eu duvido que a grande maioria dos escritórios esteja sequer perto de utilizar 50% do potencial dessas ferramentas todas. Então não tem motivo nenhum para se preocupar em usar o top de linha. Outro erro muito grave é usar uma única ferramenta, um único modelo de IA para tudo. Por que isso? Porque hoje existem uma grande diversidade de ferramentas de IA especificamente.
Tem IA para fazer texto, tem IA para fazer imagem, tem IA para fazer vídeo, tem IA que você constrói agentes com mais facilidade do que as outras, tem IA que são mais amigáveis para integrações. Então, você tem que enxergar qual que é o melhor modelo para o que você precisa dentro do escritório. E isso você só vai fazer se tiver aquele mapeamento de processos, tiver o seu funcionamento bem organizado dentro do escritório. Outro erro é não dimensionar o consumo dessas inteligências artificiais. E isso é um problema porque, embora elas ainda estejam baratas, ainda está barata, tá? Eu sei que talvez você esteja gastando bastante, mas elas ainda estão baratas porque as empresas donas de AI estão subsidiando isso para intensificar o uso. Ninguém está tendo lucro com IA ainda. Então, sim, elas estão baratas. Mesmo assim, você que está usando aí mais intensamente, possivelmente usando aquele modelo mais top de linha, você já deve ter percebido que o consumo é elevado. Então, é importante dimensionar isso se está dentro de uma certa relação custo-benefício. E o próximo erro está diretamente ligado com isso, que é não estimar esses custos. É importante fazer um forecast, uma previsão de custos de quantas suas ferramentas vão ter de gasto até elas estarem funcionando do jeito que precisa. Por quê? IA não é diferente do que muitos estão vendendo aí, IA não é aquela coisa milagrosa que eu ligo, aperto um botão e milagres acontecem. Não é assim. É preciso montar uma série de configurações, montar os agentes, alimentar esses agentes, treinar os agentes, fazer as integrações. Isso tudo, além do custo das próprias ferramentas, isso tudo também tem um custo de tempo. Então é importante dimensionar tudo isso, porque senão você vai estar pagando muito caro para de repente colocar uma IA aí para fazer petição e ela está custando 10 vezes mais do que um colaborador. Aí não vale a pena. Então é importante fazer essa estimativa de custos. Outro problema muito grave é não mensurar a produtividade. Isso aqui é delicado porque, em tese, a inteligência artificial deveria estar sendo implementada para melhorar a produtividade. Só que ninguém está medindo isso. Então, como que você consegue saber se a produtividade melhorou? Você está medindo? Você está tirando relatórios de volumetria que te mostrem que a produtividade melhorou? Isso é importante, porque se você não sabe qual o problema que a IA tem que resolver dentro do escritório, não adianta pôr nenhuma IA. Então é importante saber onde ela está melhorando a produtividade, onde ela está tirando trabalho operacional repetitivo de colaboradores e deixando eles fazendo atividades mais intelectuais e estratégicas, e ver se eles realmente têm tarefas intelectuais e estratégicas para fazer. Outro erro grave é o não calcular o ROI, o retorno de investimento. É um resumo aqui de tudo que eu falei antes, que é justamente isso: quanto está sendo gasto e quanto foi economizado com a aplicação de IA. É um cálculo difícil de fazer, é um cálculo complexo de fazer, não é simples. Tem que entender de uma série de questões, tanto financeiras quanto de produtividade, para tirar os relatórios certos, fazer o cruzamento desses relatórios e enxergar se realmente está tendo um retorno sobre o investimento. Porque se esse investimento em um determinado recurso não gera valor, ele é gasto, ele não é investimento. Então, ele não deveria ser feito. Então, esses aqui foram os 9 erros. Confere se seu escritório está incorrendo em algum deles. O assunto é importante. Você precisa corrigir, se teve erros aí acontecendo. Porque a maturidade em inteligência artificial, isso está sendo discutido muito hoje. Maturidade em IA é usar o nível certo da ferramenta para cada tarefa. Mesmo que não seja o nível mais avançado daquela ferramenta, é dimensionar. Então, a maturidade, essa é uma questão importante, talvez um erro geral aqui que reúne todos os 9 que eu falei. Por quê?
Maturidade, alta maturidade em tecnologia na advocacia ou IA na advocacia, não é ter todo o top de linha do momento. É usar isso na dimensão certa, tendo retorno sobre investimento. Entendido? Então, me diga aqui se o seu escritório está cometendo alguns desses erros e se você tem está passando, né, por alguma dificuldade na implementação dessas IAs. Se você vai começar a fazer isso agora, né, organizar isso, quais são os primeiros passos que você vai começar a traçar para resolver cada um desses erros? Começa planejando sobre isso. É importante ter planejamento em tudo que você vai fazer. E eu quero te ajudar. Se você tem dúvidas sobre isso, deixa suas dúvidas aqui nos comentários e eu vou respondendo. A gente pode abrir ótimas conversas sobre isso.